Entrando aqui na aula 2 da nossa série de vídeos de Excel para engenheiros e arquitetos, agora nós vamos começar a ver algumas funções que vão ser necessárias para a gente terminar aqui a nossa planilha de controle de mão de obra, tá certo? Então aqui eu vou querer calcular o custo diário de cada funcionário, tá? Então para isso eu preciso saber, por exemplo, qual que é o salário dele, tá? E quantos dias úteis tem no mês, tá certo? Então, se o salário dele é R$ 2.000, tem 20 dias úteis no mês, o custo da diária dele é de R$ 100, tá certo? 2.000 dividido por 20, R$ 100, tá? Na verdade, tem um detalhezinho a mais, que são os encargos, né? Porque 2.000 seria, vamos dizer, o salário que ele recebe, o bruto, né? Mas você paga, em cima disso, você paga INSS, FGTS, tem 13º, férias, enfim. Então, qual que seria o custo por mês desse funcionário se todo mês eu pagasse para ele um pedaço do 13º, um pedaço das férias, um valor que eu já pago todo mês de INSS, de FGTS, se eu já pagasse todo mês um pedacinho lá da rescisão que vai receber no final da obra, enfim, no final do contrato de trabalho dele, na verdade, né? Enfim, quanto que sairia o custo desse funcionário? Essa parte de encargos, ela é um pouquinho complexa e varia de empresa para empresa, porque, por exemplo, se você quantos funcionários você tem que são mandados embora sem justa causa, né? Que você manda embora e você tem que pagar a rescisão. Porque assim, quanto você tem aquele funcionário que você dá aviso trabalhado, tem aviso indenizado, o de aviso trabalhado, teoricamente, ele vai trabalhar um mês a mais, o outro não. Você tem, às vezes o funcionário pede conta, você não paga a rescisão, ou se você consegue mandar o cara embora por justa causa, que ele fez alguma coisa, você dá justa causa nele, você também não paga a rescisão. Então, assim, o custo final que você vai ter com o funcionário, ele depende da modalidade, por exemplo, da modalidade de demissão dele no final. Isso você só vai descobrir depois que você mandar embora. Durante, quando ele está contratado aqui, você não sabe. Então, e essa porcentagem, quantos por cento de cada funcionário é demitido de qual forma, varia de empresa para empresa. Outra coisa que varia é a falta justificada. Quantas faltas justificadas você tem em média por mês, por exemplo, por funcionário? Porque a falta justificada, o cara não trabalha, mas recebe. Então todas essas coisas de encargos elas são variáveis. De empresa para empresa que você trabalhar, você vai ver que vai ter valores diferentes. Na verdade, dentro da mesma empresa, ao longo do tempo, esse valor também muda. Então a gente acaba, ou a gente pega um valor, sei lá, o valor que o Sinap utiliza, que algum banco de dados considera, né? O valor que o sindicato considera, o valor que o Cubo considera, por exemplo. A gente pode pegar um valor arbitrado para alguma fonte externa, ou a gente pode tentar, junto ao nosso contador, ver qual que é aproximadamente a nossa taxa de encargos, né? A conta que eu utilizo, que eu fiz com o meu contador uma vez, era na faixa de 80%. Então, meu funcionário que custa 2.000, o salário bruto dele é 2.000, ele custa, na verdade, para mim 3.600. Ele custa mais 1.600 de encargo, tá certo? Então, nós vamos trabalhar aqui com encargo de 1,8, tá certo? Então, vamos aqui. Como que eu puxo o salário do funcionário? Primeiro eu tenho que ter, eu vou criar uma abinha aqui, quantidades, né? Que eu vou colocar vários dados aqui nessa abinha. E aqui vai ser base de dados. Então aqui, por exemplo, eu vou pegar daqui os salários. Ó. Deixa eu ver certinho onde é que estava aqui, coluna L, aqui. E aqui na obra a gente não vai ter só esses dois funcionários, então eu vou copiar essa formatação aqui para baixo, pegar o pincelzinho aqui e copiar para baixo. Porque depois na obra a gente vai ter pintor, gesseiro, vai ter eletricista, bombeiro, vai ter outras funções. Então vou deixar essa tabela aqui para já colocar nela o salário de todos os funcionários que a gente vier a ter na obra, tá certo? Então aqui eu quero saber o salário. Deixa eu criar uma coluna salário rapidinho aqui. Salário. Eu quero saber o salário do carpinteiro, por exemplo. Eu vou usar uma função que chama procv, uma função extremamente útil, muito comum, das que eu uso com mais frequência. Procv vai fazer o que? Ele vai procurar por carpinteiro, tá? Nessa tabela aqui. E quando ele achar, ele vai me dar o valor do salário dele, tá certo? Então, vai ser procv. Primeira coisa que precisa, o valor procurado. Eu quero procurar o carpinteiro.
Tá? Dou um ponto e vírgula, vai para o próximo item. Matriz tabela. Matriz tabela é onde ele vai procurar pelo carpinteiro. Vai procurar, ó, nessa tabela aqui, tá? Eu não seleciono só a coluna onde está o carpinteiro. Tem que selecionar todas as colunas da tabela, tá? Porque nessa aqui está o carpinteiro, nessa aqui está o salário que eu quero puxar. Então, selecionei a tabela toda, ponto e vírgula. Agora ele pede para mim o número do índice da coluna. O que é isso aqui? Quando eu tenho duas colunas nessa tabela, eu vou procurar pelo carpinteiro aqui. Quando eu achar, o que eu quero dele? Eu quero o dado que está na segunda coluna da tabela, o salário. Tá? Então, eu vou colocar aqui o número 2. Tá? Então, vai pegar aqui o dado que está na segunda coluna. Se eu colocasse o dado da primeira, ele ia procurar carpinteiro aqui na lista e ia ver na primeira coluna da tabela o que está escrito na linha do carpinteiro. Está escrito justamente carpinteiro. Tá? Mas eu não quero, eu quero pegar o salário, então eu tenho que colocar na coluna 2. Do ponto e vírgula de novo. E aqui entre verdadeiro e falso, sempre opto por falso. Tá? Ou, por simplicidade, a gente pode colocar 0, que é a mesma coisa. É a mesma coisa que falso. O 1 seria verdadeiro, o 0 falso. Então aqui normalmente eu coloco 0, fecho parênteses e está pronta a minha fórmula. Tá? Vou só formatar aqui agora, para em reais. Então ele procurou lá pelo carpinteiro, nessa tabela aqui achou que o carpinteiro ganha R$ 1.500. Se eu trocar aqui para 1.600, automaticamente já mudou aqui. Tá, ok? Deixa eu voltar então, Ctrl Z. E vou arrastar essa fórmula aqui para... Vou nem arrastar por enquanto não, vou deixar ela aqui. Já consigo puxar aqui o valor do carpinteiro. Detalhe importante, deixa eu arrastar para ver o que acontece. Ó. Vou arrastar aqui para baixo. Por que deu errado? Porque olha aqui a fórmula. Aqui a tabela estava de L2 até M22. Agora a tabela veio de L3 para M23. A tabela andou. Tá? Então agora a tabela está enxergando daqui até aqui embaixo. Ó. Até a linha 23. Ele não está pegando mais a linha 2. E justamente na linha 2 que tinha os dados do carpinteiro. Então ele está procurando o carpinteiro. Está procurando essa tabela que começa na linha 3 e não está achando. Então está dando esse resultado de erro aqui, esse ND. Tá? Como que eu faço para corrigir isso? Aqui eu teria que colocar esses dados aqui entre cifrões. Tá? Eu tenho que ter antes da letra e antes do número um cifrão. Se eu botar um cifrão aqui, antes do L, antes do 2, antes do M e antes do 22, eu travo a referência. A gente chama de referência absoluta. Então, se eu arrastar a fórmula agora para baixo, ele continua L2 e M22. Ele não muda mais. Porque... E agora, como está travado, a fórmula está funcionando certo. Eu tenho que travar porque a tabela vai ser sempre essa daqui. De L2 a M22. Ela não pode mudar. A fonte da tabela não pode ficar descendo, igual aconteceu naquela vez. Então, por isso eu tenho aqui que travar, com os cifrões, travar a referência à tabela. Tá, ok? Vou pagar que eu não vou precisar disso daqui. Então vamos lá, ó, PROC-V, carpinteiro e tal, achei o salário dele. Mas não é o salário que eu quero. Eu quero saber o custo da diária. Então eu preciso agora descobrir quantos dias esse funcionário vai trabalhar nesse mês. Então eu vou pegar aqui uma outra tabela que eu fiz aqui, com a quantidade de dias úteis por mês. Então vou colocar aqui. Então aqui para cada mês eu peguei a quantidade de dias úteis. Na verdade eu coloquei valores aleatórios aqui, tá? Isso aqui não está certo. Você teria que abrir o calendário lá e ficar vendo quantos dias úteis tem em cada mês. Vou fazer aqui, ó, vamos lá, dias úteis. Vou criar uma outra coluna aqui. Dias úteis. Eu quero saber quantos dias úteis tem no mês de janeiro. Tá, mas como que eu faço para saber aqui em que mês que foi apontado isso daqui? Tá, se eu estou no dia 13 do 1 ao mês de janeiro. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Olha o que eu fiz aqui. Eu coloquei a coluna mês, né? E disse que era janeiro de 20, né? Janeiro de 20. E coloquei um igual. Deixa eu formatar aqui tudo, centralizar. Igual fiz aqui do outro, né? E quando acabar o mês de janeiro, a gente muda para fevereiro, né?
Então eu vou copiar aqui, janeiro. Eu quero jogar até lá embaixo. Como é que eu faço? Eu ando para a coluna do lado, seguro Ctrl e clico na seta para baixo. Ele vai para a última célula preenchida nessa coluna. Agora eu posso jogar de volta para a coluna A. Agora eu vou fazer Ctrl, Shift e seta para cima. O Ctrl e a seta para cima vai jogar lá para o começo, para a primeira linha, para a próxima linha preenchida da coluna. E o Shift faz com que todas fiquem selecionadas, tá? Então agora eu posso dar o Ctrl V. Então assim eu faço para preencher mais rapidamente todas as linhas dessa coluna aqui que eu quero preenchidas, tá ok? Se eu simplesmente tivesse vindo aqui, deixa eu apagar aqui, Ctrl C, quero ir para a última linha. Se eu desse um Ctrl seta para baixo aqui, eu iria para a última linha da tabela. Eu não quero ir tão longe, eu quero parar antes. Então eu venho aqui para a coluna do lado, Ctrl seta para baixo para chegar na última linha preenchida, Ctrl seta para o lado para voltar para a coluna A, Ctrl Shift seta para cima. Lembrando que a seta para cima tem que ser o último botão que você vai apertar, tá ok? E dou um Ctrl V ou dá Enter que ele cola aqui todos os dados, tá ok? Então agora eu tenho um mês. Ctrl Home faz ele voltar para a célula 1, tá? Para a gente voltar mais alto lá para cima. Então eu quero saber quantos dias úteis tem em janeiro. Eu vou usar o PROC V de novo. Vou fazer PROC V. Vou procurar o que? O mês de janeiro. Ponto e vírgula. Eu quero aonde? Eu quero agora nessa tabela de cá. Então selecionei a tabela. E vou colocar agora os cifrões, tá? Se você tiver acabado de selecionar a tabela, para você colocar cifrão automaticamente, é só você apertar F4. Ou dependendo do seu teclado, FN, F4. Ele já vai colocar automaticamente cifrões antes de cada letra e cada número aqui, tá? Eu tive que depois colocar manualmente porque eu já tinha, naquele PROC-V, eu já tinha feito a fórmula toda e depois eu voltei para mexer, tá? Aí não ia funcionar, mas quando você terminou de selecionar a tabela, você pode apertar F4 que você trava a referência absoluta aqui. Agora, ponto e vírgula, eu quero os dados da segunda coluna, ponto e vírgula, 0, fecha parênteses, ok aqui. Então, tenho 22 dias úteis. Então, o valor da minha diária está fácil. É o salário dividido pela quantidade de dias úteis, tá? Isso aqui vezes, no caso, 1,8 do encargo, né? Porque, na verdade, é 1,8 vezes o salário, vezes 1.500, dividido por 22. Aqui eu fiquei com 3 colunas só para calcular uma informação. Eu não preciso ter as 3 colunas, eu posso colocar tudo numa coluna só. Como que eu faria aqui? Eu quero poder pegar essa forma aqui e copiar, ó. Vou começar igual 1,8 vezes. Ao invés de eu clicar na linha, na célula que está me dando o valor do salário para multiplicar 1,8 vezes 1.500, eu posso multiplicar pela fórmula, sem o igual aqui, né? Pela fórmula que tem aqui na célula I2, no caso, né? Na célula que está calculando o salário. Essa fórmula aqui automaticamente já vai me dar 1.500, tá? Deixa eu dar Enter para testar. 1,8 vezes 1.500 vai dar 2.700. Opa. Certo? Eu, às vezes, quando eu preciso calcular várias coisas diferentes, igual calculei o salário com uma forma, depois calculei os dias úteis com outra forma, eu coloco em células diferentes para testar, para ver se cada valor está dando certinho. Para testar se a forma ficou certa. E depois junto todas as formas numa célula só. Então aqui eu já coloquei o salário, agora eu quero colocar os dias úteis. Então eu vou vir aqui, copiar a fórmula. Você copia sem o igual. E vou dividir pelo resultado aqui. Opa. Aqui no final, dividido, cola outra fórmula. E ele calculou certinho aqui o valor da divisão de 1.500 por 22. Então aqui eu não vou precisar mais, posso fechar aqui. Não preciso mais daquelas colunas, tá? Tenho aqui agora uma coluna só fazendo o cálculo completo. Buscando aqui o salário do funcionário pela função dele, buscando a quantidade de dias úteis do mês, dividindo um pelo outro e multiplicando pelo 1,8 para considerar o encargo, tá? Agora é só eu arrastar a fórmula para baixo aqui.
que eu arrastei a moda antiga, mas poderia fazer igual a gente fez aqui para baixo, tá? Detalhe aqui, ó. Tá vendo que tá dando um erro? Todas as colunas que não estão preenchidas estão dando erro. Porque ele está procurando aqui qual que é a função. A função está em branco. Então quando ele puxa aqui, ele puxa um dado em branco. E esse dado em branco ele não está achando aqui nessa tabela aqui. Não puxa, o PROC-V não funciona se a célula estiver em branco. Então, para esse caso aqui vai apontar erro. Para não ficar dando esse aviso de erro, a gente tem uma função que chama serro, tá? Então, essa função serro, ela funciona assim, ó. Se erro, abre parênteses. Aqui a gente digita uma fórmula qualquer. Tá aqui fórmula, ponto e vírgula. Aí ele pede aqui valor se erro, tá? O valor se erro, se a fórmula que eu coloquei der erro, que valor que eu coloco? Vou colocar zero, tá? E aí fecha parênteses. Acabou a fórmula. É assim que ela funciona. Então eu vou acrescentar esse dado aqui, ó. Vou começar aqui no início, ó. Se erro, abro parênteses. Tá aqui a minha fórmula, que estava me dando aqui nessa célula um valor de 122,73. Então, para a primeira célula, ele está dando um valor, vai dar esse quantidade dando esse valor. Agora, se essa fórmula aqui der algum erro, eu vou botar aqui o ponto e vírgula. Eu quero que dê o quê? Eu quero que dê zero. Pronto. Ok? Então, deixa eu só ver um detalhe aqui. Que na verdade eu acho que eu falei errado. Não, tá certo. Realmente ele não puxa quando está vazio. Eu achei que pudesse ser um zero sobre zero aqui. Mas realmente ele não puxa. O PROC-V não puxa quando a célula está vazia. Então, ó, já botei meu se erro. Vou arrastar aqui para baixo. Ó, parei aqui. Vamos ver. Aqui estava dando um erro antes. Ó. Vou copiar, colar. Tcharam! Não está dando erro mais, está dando valor zero. Porque a função se erro, toda vez que essa forma aqui retornar erro, ele vai retornar aqui o valor que eu coloquei aqui, que no caso é zero. Então vou dar Ctrl C. Opa. Ctrl C, jogo para baixo. Ctrl V. Já copiei a forma para o resto aqui. Tá certo? Então todo mundo está com esse erro agora, não está dando mais erro. Então é bastante comum a gente utilizar o serro junto com o PROC-V, tá? O PROC-V é uma ferramenta muito comum, é uma das formas que eu mais uso e é bastante comum eu também usar o serro junto com o PROC-V, tá certo? Então aqui era o que a gente tinha para ver nessa aula. Na próxima aula vamos ver mais algumas ferramentas.